Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, depois aí de uma temporada falando de seleções, agora a gente vai voltar os nossos olhos para os campeonatos regionais e também já no esquenta para a nossa grande Superliga. E hoje a gente vai começar o programa falando do mais importante campeonato regional do Brasil, que é o Campeonato Paulista, que já começou a sua fase de playoffs semifinais. O feminino ainda está na parte das quartas de final, então a gente vai falar melhor na semana que vem. Essa semana a gente vai se ater ao masculino, que teve grandes jogos de semana passada para cá. A gente vai começar falando da primeira semifinal, que envolveu o Vôlei Renata e o Vôlei 1 Itapetininga. Foi um jogaço no primeiro jogo, que teve aí uma peculiaridade. O jogo foi interrompido por 47 minutos por causa de goteiras lá no ginásio em Itapetininga. Isso aí é um problema que tem ocorrido em vários lugares aqui no Brasil, infelizmente. Mostra o estado que estão muitos de nossos ginásios, a precariedade que a gente tem encontrado, principalmente na vedação com as chuvas, e aconteceu essa coisa bem chata aí do jogo ser interrompido, ter que voltar, mas o jogo pegou fogo, e não sei se pela chuva ou não, mas o Vôlei 1 Itapetininga surpreendeu o grande bicho-papão do Campeonato Paulista até aqui, que é o Vôlei Renata, e venceu por 3-2. As parciais foram de 22-25, 27-25, 25-20, 24-26 e 15-10. Isso é um jogo disputadíssimo, pau a pau mesmo. O Vôlei Itapetininga mostrou que é um time bem montado, está bem estruturado, e acabou aí matando a invencibilidade do Vôlei Renata e saindo na frente nesse playoff. Foi muito bacana mesmo. Mesmo o Vôlei Renata, que saiu perdendo, tendo retomado a partida, não deu conta e acabou perdendo aí no tie-break. Muito bacana mesmo a postura do Itapetininga, e isso acabou incendiando essa série de semifinais, porque o Vôlei Renata no segundo jogo teria que vencer de qualquer maneira e por qualquer placar para levar o jogo para o Super 7. O Campeonato Paulista tem essa peculiaridade, que a gente já discutiu até no ano passado aqui. Eu basicamente não concordo, Eu acho que teria que ter um terceiro jogo em caso de empate, mas o Campeonato Paulista utiliza o Super 7, que seria um set extra de 25 pontos, e aí quem ganhar vai para, no caso que como é semifinal, vai para a próxima fase. Mas esse sistema vale também para a final, que em caso de empate vai para o Super 7, que pode definir um campeonato inteiro. Eu acho uma coisa muito complicada você definir um título em um set apenas, mas o Campeonato Paulista adota essa forma, o que forçou o Vôlei Renata a vir com tudo dentro do seu ginásio para tentar bater o Vôlei Itapetininga. E muita gente achou que nesse segundo jogo o Vôlei Renata ia passar por cima. Não foi bem assim não. O Vôlei Renata acabou vencendo por 3-1, mas o jogo foi bem disputado. Os parciais foram de 25-18, 22-25, 25-18 e aí sim, o último set foi mais fácil, com 25-14, já com o Itapetininga meio batido aí. E aí aconteceu o Super 7 e mais uma vez o Vôlei Renata venceu, dessa vez por 25-19, levando aí a vaga para a grande final. O Vôlei Renata era o favorito, mas eu gostei muito de ver o Vôlei 1 Itapetininga jogando, um time que joga com muita velocidade, tem um levantador novo, mas que acelera bastante o jogo, aciona bastante os centrais, tem um oposto muito forte, corajoso. Achei muito bacana os ponteiros, aquele time bem arrumadinho, os ponteiros com bom passe, sabe? Aquela quase que 2 ponteiros de preparação, assim, mas com habilidade no ataque. Muito interessante, time muito interessante, mas o Vôlei Renata foi mais time. Na primeira partida, o Renan Buiatti, que é o oposto do Vôlei Renata, não foi tão bem, estava bem marcado. Nessa partida o Renan fez chover, saiu como o maior pontuador de quadra e praticamente deu a vitória à sua equipe. Foi muito bacana e com isso o Vôlei Renata passou a ser o primeiro finalista deste Campeonato Paulista. Do outro lado, a gente tinha um grande clássico por acontecer na outra semifinal, entre SESI São Paulo e Funvic Taubaté. Como a gente tinha recém terminado
a Copa do Mundo de vôlei, né? As duas equipes entraram em quadra no primeiro jogo sem saber quem ia jogar, se os selecionáveis jogariam ou não. E o que aconteceu foram decisões diferentes nas duas equipes. Pelo SESI São Paulo, o Alan, que foi considerado o MVP da Copa do Mundo, foi para o sacrifício, mesmo tendo mal chegado do Japão, foi para a quadra, jogou, nem jogou tão bem assim, né? A gente tem toda uma adaptação de fuso horário, no torneio foi no Japão. A bola, que é diferente, né? E nas grandes competições internacionais se usa Mikasa, no Campeonato Paulista se usa pênalti, então pode parecer uma simples troca de marca, mas é uma mudança que para o atleta às vezes não é tão fácil de gerenciar, não é do dia para a noite que você se acostuma com a diferença de uma bola para outra. Mas o Alan foi para o jogo, foi mais ou menos assim, não foi aquele Alan que a gente está acostumado, mas foi decisivo no final do jogo. Do lado de Taubaté, nenhum selecionável foi para a quadra. Taubaté jogou com um time que já vinha jogando o Campeonato Paulista, mas não impediu de ser um jogaço que acabou no tie-break e vencido pelo SESI São Paulo. 3-2 com parciais de 25-23, 22-25, 26-24, 22-25 e 15-12 no tie-break. Um jogo disputadíssimo, o que deu aí uma noção de que o Taubaté poderia vir muito mais forte no segundo jogo, porque aí ia ter Douglas Souza, Maurício Souza, Lucarelli, Thales, Lucão, quase um time inteiro de volta para o segundo jogo. Então todo mundo esperava que realmente na segunda partida o Taubaté viesse para frente, até porque teria que ganhar para forçar o Super 7. E gente, foi um jogaço. Todo mundo entrou em quadra com força máxima, quer dizer, Taubaté nem tanto, Lucarelli começou no banco e o Thales também. De resto, todos os outros entraram em quadra e o SESI mostrou muita força. Chegou a abrir 2-0. Douglas Souza não estava muito bem em quadra, saiu, deu lugar para o Lucarelli, que deu nova vida à equipe e a equipe foi para cima. Outro selecionável que teve que sair também foi o Maurício Souza, que também não estava rendendo muito bem e deu o lugar para o seu substituto reserva. O jogo foi interessantíssimo, o Taubaté cresceu muito durante a partida, foi para cima, venceu os dois sets seguintes, terceiro e quarto, levou a partida para o tie e venceu. 3-2 com parciais de 23-25, 19-25, 25-20, novamente 25-20 e 15-11 no tie-break. Depois de estar perdendo por 2-0, olha a vantagem que o SESI tinha. O SESI venceu a primeira partida e vencia a segunda por 2-0. Era só um set para se sagrar campeão. Pois é, Taubaté foi lá e venceu 3 sets seguidos, vencendo a partida e forçando o Super 7. Agora estava tudo igual e era tudo ou nada para as duas equipes. E no ritmo que vinha, Taubaté continuou e acabou vencendo o Super 7 por 25-19. O Douglas Souza, que não veio bem no início do jogo e acabou sendo substituído pelo Lucarelli, voltou a atuar como titular no lugar de Lipe, formando uma dupla de ponteiros da seleção brasileira. E o time jogou muito. O SESI lutou, o Alan jogou muito bem, a equipe toda, Birigui, a galera toda jogando muito bem, mas o Taubaté mostrou uma superioridade incrível. Destaque também para o oposto marroquino, que deu um show em quadra, ele que jogou no lugar aí do Vissoto, que se contundiu na última partida, né? Na primeira partida aí, o Vissoto saiu de quadra machucado e o Al-Hadash entrou no lugar dele e foi o maior pontuador do jogo, jogou muito marroquino e o Taubaté mostrou sua força e mostrou que vem para defender o título na próxima Superliga, né? Então agora a gente já tem aí formada a final do Campeonato Paulista, que vai acontecer entre o Vôlei Renata e o Funvic Taubaté. Uma série aí que promete ser bastante disputada, mas que a gente consegue enxergar um certo favoritismo em Taubaté individualmente falando, né? Eu acho que o Vôlei Renata tem uma equipe muito bem montada, o Horácio de Léo, um técnico sensacional. O Renan Buiatti
chegou esse ano, né? Acho que foi o grande reforço da equipe esse ano e encaixou muito bem na equipe, mas do outro lado a gente tem quase que uma seleção brasileira, inclusive com o Renan, técnico da seleção brasileira no comando. Então vai ser bem difícil para o Vôlei Renata, mas voleibol é jogado e a gente espera aí uma série final muito apertada, né? O Campeonato Paulista tem um nível altíssimo. Eu acredito que para essa série final todo mundo já vai estar mais adaptado à bola do torneio, o fuso horário já vai estar 100% com certeza, e aí a gente vai ver o nível crescer ainda mais nessa série que já começa amanhã, hein? Já já a gente vai falar melhor aí na nossa agenda lá no finalzinho do programa, tá bom? Bom, como eu falei, na semana que vem a gente vai falar também da fase final do feminino, que também vai pegar fogo aí com grandes equipes. Mas agora a gente vai dar um giro por aí no Saque Rápido. Bom, e a gente começa o Saque Rápido de hoje com uma notícia muito chata mesmo. Eu fiquei muito para baixo assim quando eu vi, me coloquei no lugar das pessoas que estão envolvidas, e para o voleibol brasileiro é muito ruim. Bom, o Botafogo, que foi o campeão da última Superliga B e conseguiu com isso, né, a passagem para a liga principal, para a Superliga A, está correndo o risco de sofrer um verdadeiro desmanche. Os jogadores que desde a vitória aí, né, do título da Superliga B estão há 3 meses sem receber, estão vendo refletir no voleibol a crise que acontece no futebol do Botafogo. E algumas estrelas já começam a debandar. Até agora, né, aí às vésperas do início da competição, o Botafogo ainda não definiu um patrocinador master, e isso está complicando muito a vida da equipe. O primeiro a sair foi o levantador Pedro Teles. Ele saiu na semana passada e foi contratado pelo Vôlei 1 Itapetininga, um dos principais reforços aí do Botafogo. Nem estreou, já está de malas prontas para o Vôlei Itapetininga. Muito chato isso. E outros jogadores ainda devem sair. O ponteiro Leozinho, que foi contratado junto ao Sada Cruzeiro, um ponteiro extremamente promissor, com passagem aí pela seleção brasileira, anunciou essa semana que vai jogar no Sport Auto Sports Club da Turquia. Ou seja, está saindo do Botafogo e saindo do país para que consiga realmente seguir a sua carreira. O central Robinho, ex-Taubaté, também não vai ficar no Botafogo, né? E outras pessoas aí, outros atletas do time estão aí se movimentando, assim como o Riad, que foi contratado do Corinthians, também não deve permanecer. É uma situação muito complicada, muito triste, que está envolvendo todo aí o nome Botafogo, né? Não só o futebol, agora o vôlei, mas outros esportes. É uma crise muito séria e a gente fica muito triste, não sabe como é que vai ser a gerência da equipe nessa Superliga, um time que estava muito bem montado aí, inclusive vinha aí para bater de frente com o Sesc no Campeonato Carioca, né? Pretendia fazer uma boa Superliga, fez contratações bem interessantes, mas por enquanto está sofrendo aí uma debandada e isso pode piorar ainda mais. Isso é muito complicado mesmo. O time vai jogar nesse sábado agora, né, contra o Campos às 18 horas, e a gente não sabe exatamente qual equipe que vai entrar em quadra. Outro dos principais nomes, além do Hugo também, que está querendo sair, tem o central Riad, que eu falei, e o líbero Filipinho, que veio do Itapetininga e também está para largar a equipe. Então é uma crise muito séria, né? A gente ainda nem começou direito a temporada e o time já está sofrendo aí um desmanche. A gente espera que isso não continue a acontecer no voleibol brasileiro, né? É ruim para os atletas, é ruim para as equipes e é ruim para o voleibol de uma maneira geral. Muito triste, fiquei muito chateado de ter que dar essa notícia aqui. Eu não sou botafoguense, mas eu me solidarizo com todos os torcedores do Botafogo e principalmente com esses profissionais que estão tendo a sua profissão desrespeitada, né? O seu trabalho desrespeitado. Já são 3 meses sem receber, isso é muito complicado porque o campeonato não começou ainda, né? Quer dizer, se você já está começando com um problema sério desse, imagina onde isso vai chegar. Então a gente torce para que isso se reverta, né? Mesmo com esses nomes que já estão deixando o time, que o time possa continuar,
né, e que a situação seja resolvida, porque isso mancha e mancha muito feio a imagem do voleibol brasileiro, né? Isso é muito ruim. E falando aí início de temporada, a gente teve essa semana o lançamento da Superliga 2019-2020. O calendário de jogos terá início no próximo dia 9 de novembro no masculino e no dia 12, 3 dias depois, a gente vai ter o início do feminino. A maior novidade desse ano são os playoffs, né, que vão acontecer a partir das quartas de final em melhor de 3 partidas. Né? Muito bacana aí. As finais da competição femininas estão programadas para os dias 14, 18 e 26 de abril e no masculino 19 e 24, caso seja necessário o terceiro jogo, 2 de maio. Né? Muito bacana. Mas a grande novidade dessa temporada é o anúncio por parte da CBV de que todos os jogos serão transmitidos. Todos os jogos. Gente, isso é muito legal, isso é inédito, nunca aconteceu aqui no Brasil. Isso é um upgrade sensacional de visibilidade para o voleibol brasileiro. E a CBV, com isso, fechou o televisionamento a partir do canal Sport TV, da TV Cultura, além da transmissão online através do canal Vôlei Brasil, da TVN Esportes, com transmissão de 150 jogos, aliado à entrada inédita do pay-per-view, além também do Globoesporte.com. Então a gente vai ter ampla cobertura da Superliga. Não tem como falar assim, não vi o jogo. Então, não tem Sport TV, não tem... Vai ter alguém transmitindo, então você vai poder assistir. Fica ligado aí, então TV Cultura, Sport TV, Canal Vôlei Brasil, TVN Esportes e Globoesporte.com. Então, muito bacana, acho que foi a melhor notícia dos últimos anos para o voleibol brasileiro, assim, essa dimensão que se dá ao vôlei, né, chegando a vários meios de comunicação e tendo jogos transmitidos, dando acesso mesmo àqueles que não têm a possibilidade, o poder financeiro de ter uma televisão por assinatura em casa. Então, muito, muito bacana mesmo. Bom, no masculino, a gente já falou, mas não tem por que não frisar novamente. No masculino a gente vai ter o atual campeão, Convic Taubaté, o SESC São Paulo, Sada Cruzeiro, Sesc Rio de Janeiro, Fiat Minas, Vôlei Renata, Denk Maringá Vôlei, Vôlei 1 Itapetininga, América Vôlei, São Francisco Vôlei Ribeirão Preto, Botafogo, campeão da Superliga B, que a gente acabou de falar aí nesse lamentável episódio, e a PAN Blumenau de Santa Catarina, que foi o vice-campeão aí da Superliga B. No feminino, a gente vai ter o Itambé Minas, que é o atual campeão, Dentil Praia Clube, Osasco Audax, SESI Vôlei Bauru, Sesc Rio de Janeiro, São Paulo Barueri, Fluminense, Curitiba Vôlei, Esporte Clube Pinheiros, São Cristóvão Saúde São Caetano e ainda completam a lista aí Valinhos, que foi o campeão da última Superliga B, e o Flamengo, que foi o vice da última Superliga aí. Muito legal mesmo. E durante esse evento a gente também teve algumas homenagens, né? Uma delas foi a entrada aí do Bernardinho e do Zé Beto Guimarães para o Hall da Fama da CBV. Muito merecida, né? São dois ícones do voleibol brasileiro e estão aí recebendo uma justa premiação mesmo, né? Uma condecoração, digamos assim. Muito legal mesmo. Outra homenagem foi feita pelos 35 anos da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então tinha Bernard, Badalhoca, uma galera lá antigona mesmo, reunida, que foi muito legal ter esse pessoal aí sendo valorizado mesmo pela CBV. E também 15 anos do ouro inesquecível de Atenas 2004, e aí a gente teve lá Andrélia, Giovanni, Dante, Maurício, uma galera muito bacana. Então foi uma série de homenagens, foi uma festa muito bonita, foi transmitida também pelo canal Vôlei Brasil, né? E foi o pontapé inicial aí para essa nova temporada do voleibol de clubes aí, que a gente torce que seja muito legal
E a gente aqui do mundo do vôlei, né, como imprensa, está muito feliz por toda essa cobertura, esse grande evento, um dos maiores campeonatos do mundo de voleibol vai ter aqui no Brasil. Muito bacana mesmo. E vocês fiquem ligadinhos aí que toda semana a gente vai estar dando a agenda dos jogos para que você não perca nadinha desse esporte que a gente tanto ama. Bom, vamos dar uma notícia melhor ainda. Agora, depois de a gente começar com a notícia chata, a gente está levantando um pouco o astral. Bom, o Brasil foi campeão mundial militar de vôlei feminino ao bater a China na final. O Brasil venceu por 3-7-1, com parciais de 25-23, 23-25, 25-23 e 25-19, num jogaço extremamente disputado. Lembrando que as duas equipes são as maiores campeãs de todos os campeonatos mundiais, né, dos Jogos Olímpicos, né? Então, o Brasil jogou muito, demonstrou muita garra e do outro lado nós tínhamos 3 atletas da seleção principal da China em quadra. Então, deu mais mérito ainda a essa grande vitória das meninas brasileiras, né? Quase que uma seleção B do Brasil, jogadoras aí que se filiaram ao Exército para poder participar dos Jogos e uma equipe que jogou com muita garra e levantou esse título. Foi muito bacana, eu estava vendo numa rede social essa semana, né, a Aga tá postando um vídeo da festa que tava lá na Vila Olímpica, lá, né, com todo mundo vibrando muito, fazendo uma maior farra, graças a essa grande vitória do Brasil nos Jogos Mundiais Militares. Muito bacana mesmo. Os parabéns aqui da nossa equipe para as meninas brasileiras, né? E nessa final a gente teve aí a Ellen e a Amanda como maiores pontuadoras, as duas ponteiras brasileiras, a Amanda que jogou inclusive essa temporada pela seleção principal, né? Então o Brasil jogou muito e trouxe mais essa alegria para nós brasileiros. Um beijo aí para as meninas do Brasil. Bom, agora a gente vai terminar o Saque Rápido de hoje com uma notícia muito chata mesmo. A gente começou com uma notícia muito ruim do Botafogo e agora a gente vai falar de uma notícia que correu todos os meios de comunicação essa semana, um absurdo que aconteceu nesse final de semana no voleibol brasileiro. Bom, a gente falou na semana passada que haveria um desafio aí, Rio Minas de voleibol, um aquecimento aí para a Superliga, né? E nesse desafio que aconteceu lá em Sete Lagoas, em Minas Gerais, a gente teve as equipes do Minas, do Praia Clube, que foram as duas equipes que fizeram a final da última Superliga, né? Representando Minas Gerais, e pelo Rio de Janeiro a gente teve aí o Flamengo e o Fluminense. Então foi um quadrangular de pontos corridos, onde as equipes tentavam aí conseguir ritmo de jogo para se preparar melhor pela Superliga. Então, o que aconteceu é que a transmissão foi feita online, né? Houve uma transmissão online dos jogos e nessa transmissão, no canto direito da tela, assim, apareciam comentários de telespectadores que estavam ali assistindo a partida. Isso já é comum nas transmissões online de acontecer, esse quadrinho na lateral direita da tela, com os comentários de quem está assistindo. O que acontece é que a equipe do Minas, né, tem no seu plantel uma recém-contratada ponteira norte-americana, a Deja McClendon, que é negra e está jogando de cabeça raspada. E um desses telespectadores digitou em determinado momento do jogo, a Deja parece que não vinha jogando muito bem, e palavras dele: tirem essa macaca careca de quadra. Que é um absurdo completo, assim, eu fico até revoltado, meio alterado para falar disso, porque não parece que a gente está no século XXI, né? Um ato de racismo babaca, desculpem a palavra, desse nível, né? No Brasil, que é um país para lá de miscigenado, a gente tem todas as cores, todas as raças, todos os credos. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não tem espaço para um absurdo desse, né? E isso tomou uma proporção muito grande, né? Várias jogadoras vieram em defesa da Deja, né? A própria Federação Mineira deu todo apoio, fez uma nota de repúdio. O Minas Tênis Clube está apoiando a jogadora para que ela entre com uma ação na justiça, né? Óbvio que esse animal, essa besta quadrada, não sei nem como eu me referir a essa pessoa, ela fez isso de maneira anônima, né?
parece que era um perfil fake, mas essa pessoa tão inteligente não entende que isso pode ser rastreado. A gente tem a polícia digital hoje em dia e eu espero de coração que ele seja punido por esse absurdo. Porque é um absurdo, vocês me perdoem, eu tô realmente alterado, mas é um absurdo a gente ter, a essa altura do campeonato, um comentário tão idiota igual esse, né? Tanta coisa legal pra gente falar de voleibol, o cara me solta uma dessas. Mas enfim, eu vou ler algumas passagens aqui de trechos de outras atletas negras que defenderam a deles. O primeiro trecho aqui foi feito pela atleta, deixa eu ver aqui, foi a Regiane, ex-jogadora do Rio de Janeiro, que agora jogou as 2 últimas temporadas no voleibol polonês, esse ano vai jogar na Itália, e ela falou assim, abre aspas, como pode faltar tanto respeito com essa pessoa que não tira o largo sorriso do rosto. Uma pessoa de um coração gigante, e falo porque tive o prazer de conviver com ela. A nossa cor negra é linda, a cor que honramos com muito orgulho, a cor que causa inveja em muitas pessoas por não ter nossa melanina. Estou com você sempre, love you, que essa pessoa seja punida, afirmou aí a Regiane, né, que ficou indignada. Outras atletas, a Carol Gataz, que é louríssima, né, entrou em defesa também e disse, é lamentável que isso ainda ocorra, hashtag não ao racismo. Thaisa Dyer, outra jogadora de seleção brasileira branca, colocou, triste isso, não aceito e nem entendo esse tipo de atitude. Veja, menina tão incrível, nós estamos com vocês. Então assim, não tem o que dizer, é um absurdo sem tamanho mesmo, que só continue acontecendo, e infelizmente a internet, que é um meio de comunicação, que é um instrumento que trouxe muita facilidade para todos nós. Eu vou parafrasear um grande teólogo da comunicação, que é Humberto Eco, e ele disse que a internet deu voz aos idiotas. E eu acho que essa frase é perfeita, né? Tem muito idiota aí se achando grande coisa e falando coisa que deveria guardar para si mesmo, ou nem guardar, isso não deveria nem existir, né? Então, fica aqui a nossa nota de repúdio do mundo do vôlei. A gente não compactua com nada parecido com isso e a gente deseja que as autoridades tomem realmente todas as atitudes que possam ser tomadas de maneira cabível para que essa pessoa seja realmente punida, tá bom? Deixa eu dar uma respirada porque essa exaltou mesmo. Bom, depois a gente dá um giro por aí no Saque Rápido. Agora a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDV. Bom, e a gente começa a conexão de hoje respondendo a pergunta do Lucas Monteiro. O Lucas pergunta assim, quem leva o Paulista Feminino deste ano, Osasco ou Bauru? Então, Lucas, a gente ainda está nas quartas de final. O Bauru já está pré-classificado, né, para a semifinal, porque foi o primeiro da fase de classificação, mas a gente ainda está na fase de quartas, então assim, é muito prematuro a gente dizer que Osasco e Bauru vão fazer final. Tudo indica que sim, né, são as equipes mais fortes, de maior investimento, mas a gente não pode ignorar aí que a gente tem um Pinheiros, tem um Barueri que podem surpreender. O voleibol é jogado, é início ainda de temporada, nem todo mundo está rendendo tudo que pode. Osasco mesmo, que agora recebeu uma multidão de estrelas aí de volta, ainda está em fase de entrosamento, né? Perdeu a partida para Bauru, eu acho até que por causa disso, né? Tem a adaptação à bola, que a gente falou no masculino aqui, que é diferente da Mikasa para pênalti, então assim, tem alguns fatores que podem influenciar nessa possível final aí, né? Mas, partindo do pressuposto que foi o que você fez, né, Lucas? Que Osasco e Bauru vão fazer a final, páreo duro, né? A gente teve esse primeiro confronto, Bauru foi superior, Tiffany de um lado, Polina Rarimova do outro, foram as duas maiores pontuadoras, uma com 23 pontos, a outra com 22. Mas, do outro lado, a gente tem uma seleção, né? É uma coisa de louco. Jaqueline voltando, Bielsa, a cubana Casanova, Mara, Bia, né? Temos aí a Robertinha, a Camila. O time de Osasco hoje é uma seleção, né? Então, assim,
vai ser pago tudo. Eu acho que os dois times entrosados, eu apostaria uma leve vantagem para Osasco. Mas eu acho que qualquer coisa pode acontecer, né? O trabalho tem sido feito muito organizadinho, muito bem pensado lá em Bauru também. Tem grandes nomes, né? O time é muito forte. Vai ter o retorno agora das meninas que estavam no Mundial Militar, né? As duas centrais, né? Vão estar de volta aí e compondo essa equipe. Vão vir duas meninas também para Osasco, apesar de serem reservas, mas vão vir compor aí a equipe. Então, assim, é complicado a gente opinar. Se as duas equipes jogarem 100%, eu dou um pequeno favoritismo ao Osasco, né? Apesar de que, por ter sido primeiro na fase de classificação, o Bauru decide em casa. Isso conta, porque panela de pressão é uma loucura e lá elas ficam muito fortes. Então, assim, eu vou ficar em cima do muro. Essa eu não vou te responder, não. Eu acho que qualquer um dos dois pode vencer. Tem equipe e tem um trabalho técnico muito bem feito para conseguir levar esse título aí. Prefiro não opinar, não. Bom, a Joana Guedes pergunta assim: por que os times internacionais têm mais estrangeiros que os brasileiros? É uma questão financeira? Joana, essa pergunta foi maravilhosa. É uma coisa que eu, particularmente, sou um pouco contra, assim, um pouco não, sou bastante contra. Por que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem um limite de 2 estrangeiros por equipe, tanto no masculino quanto no feminino. E lá fora, cada país convenciona a sua maneira como tratar essa distribuição dos estrangeiros. Grandes centros como Itália, Turquia, que hoje são os campeonatos mais fortes do mundo, não tem limites. Durante a competição você tem limite, mas em competições internacionais como o Campeonato Mundial, a Champions League, que o pessoal joga na Europa, não há esse limite, você pode jogar com todo mundo. Então você vê aí verdadeiras seleções mundiais, como o caso dos times turcos, o Eksaksibasi, o Vakifbank, o Fenerbahçe, são seleções mundiais. E aí, quando no confronto direto com os times brasileiros, a gente acaba saindo prejudicado, né? Porque a gente tem esse limite. Por um outro lado, eu acho muito bacana para os nossos atletas, porque você tem a permissão de ter 2 estrangeiros aqui e com isso tem um intercâmbio bacana e ao mesmo tempo você abre espaço para os brasileiros jogarem, né, em ritmo de jogo, experiência, que é importante. Então aí é uma faca de 2 gumes aí, né? Porque pode melhorar para um lado e piorar pelo outro. Eu particularmente achava que a Federação Internacional podia padronizar. Eu não sei como que politicamente isso aconteceria, mas eu acho que poderia haver um padrão até para que se tornasse mais justo nas competições internacionais, né? Mas, por enquanto, cada país decide a forma que vai lidar com isso. Agora, a questão financeira que você levantou também influencia, né? O pessoal lá fora trabalha com euro, a gente aqui com real e o buraco é bem mais embaixo. Então, muitas vezes a gente não consegue trazer grandes estrelas para cá porque o salário lá fora é muito mais alto, né? A gente tem grandes estrangeiras jogando aqui, né? No caso da Nicole Fawcett, da Bielitsa, da Casanova, que é uma menina nova que está crescendo muito, né? A gente tem grandes nomes, a Martinez, que está indo para o Praia agora, né? Então a gente tem grandes estrangeiros aqui, como no masculino também. Mas os caras mais tops, fica muito difícil de competir com os salários que são praticados lá fora. Então, assim, são 2 questões. Tem a questão financeira que você citou, sim, mas tem essa regulamentação de cada país. Tá bom, Jona? É por isso que tem essa discrepância aí. E a gente fecha a conexão de hoje com a pergunta do Ricardo Amâncio, que ele pergunta assim: o Barueri está fazendo as vezes do Clube Itália no Brasil? Então, gente, o Clube Itália é um projeto que tem na Itália, como o próprio nome diz, né? E ele pega as melhores jogadoras da seleção juvenil lá e forma-se uma equipe que participa do campeonato italiano. A ideia é acelerar o processo de maturação do voleibol dessas atletas e dar rodagem a elas. E é muito bacana, isso tem gerado grandes frutos ali, grandes atletas da seleção principal da Itália saíram desse projeto. Isso tem sido muito bacana. A Argentina está querendo fazer isso no masculino, né? O Marcelo Mendes, a gente falou alguns programas atrás sobre isso. E o Brasil está meio para trás. E aí o que acontece? O Barueri esse ano mudou o foco do projeto que vinha com bom investimento, trouxe estrangeiras, Coronsca. Agora
reformulou o projeto, trouxe aí a Lorene, que explodiu na seleção esse ano, menina nova, um grande potencial. A Juma, que foi campeã mundial sub-23, uma levantadora de grande potencial também. Né? Tem a Thais Santos, que também é de seleção de base. A Diana, que ganhou vários prêmios como central na seleção sub-20. Então, chamou a Kissy, que veio dessa última campanha agora da seleção sub-20, uma oposta canhota de 1,89m, com potencial incrível. Então, trouxe uma galera nova e formou-se uma espécie de Clube Brasil. Né? Se lá na Itália tem o Clube Itália, seria o Clube Brasil aqui, que é a equipe do São Paulo Barueri. Então, uma atitude muito bacana, né? Não visa ser campeão, pode acontecer, mas é muito difícil de chegar lá, mas é uma grande escola para essas meninas e com certeza pode render muitos frutos para a seleção brasileira. E nós aqui do Mundo Vôlei batemos palma mesmo para o José Roberto Guimarães, que essa guinada no projeto de Barueri muito bacana e que pode render muitos frutos para o voleibol brasileiro. A gente torce para que isso realmente frutifique e continue aí por muitos anos trazendo novos valores para o voleibol brasileiro, tá bom? Bom, agora a gente vai pegar papel, caneta, celular, tablet, o que você quiser, mas vamos anotar aí que a gente tem os jogos da agenda do vôlei. Bom, e a gente começa a agenda de hoje falando dos jogos das quartas de final do Campeonato Feminino Paulista. Amanhã, a partir das 19 horas, a gente tem o segundo jogo entre São Paulo Barueri e São Cristóvão Saúde São Caetano. Primeiro jogo vencido aí por Barueri por 3-7-0 e São Paulo vai aí para mais uma vitória simples para chegar à semifinal do Campeonato Paulista. Já o São Caetano tem que vencer a partida e forçar o Super 7. Promete ser bem disputado esse jogo aí, né? Muita molecada nova em quadra, não só pelo Barueri, mas São Caetano também tem uma base muito bacana. Um jogo bem interessante com olhos para o futuro aí, às 19 horas na Sport TV. Fica ligadinho aí. Às 20 horas pela TVN Esportes, a gente tem Osasco Audax e São José. É o primeiro jogo, o Osasco teve altos e baixos, acabou vencendo por 3-7-1. Não houve televisionamento por causa de problemas estruturais no ginásio São José, mas agora em Osasco a gente vai ter a transmissão pela TVN Esportes. Fica ligadinho aí que Osasco vem com uma seleção em quadra aí para apresentar um grande voleibol e, se vencer a partida, se candidatar aí à semifinal do Paulista 2019. Já o São José tem que fazer assim como o São Caetano, vencer a partida e forçar o Super 7. Ainda amanhã, pela finalíssima do Campeonato Paulista masculino, a gente tem às 21h30, aí ao vivo no Sport TV, Funvic Taubaté e Vôlei Renata, primeira partida da final lá em Taubaté. O segundo jogo vai acontecer semana que vem, eu já vou avisar de uma vez porque o programa é gravado antes, né? Na quinta-feira, também às 21h30, lá no Taquaral, em Campinas, Vôlei Renata e Funvic Taubaté. Então, Paulista masculino e feminino aí, vários jogos aí para você curtir aí, torcer bastante pelo seu time, mesmo quem não é de São Paulo, curtir bastante, torcer aí pelos seus ídolos aí com voleibol de altíssimo nível, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, né? Mas semana que vem tô de volta. Vamos falar mais de Paulista, principalmente feminino, né? O masculino já vai estar aí praticamente terminando, o feminino chegando à sua fase final e já Superliga aí no inicinho de novembro, tá bom? Eu aguardo vocês aqui. Um beijo grande e até lá!